Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você empreendedor, a você que sonha empreender e a nós clientes para a gente saber o que tem de melhor no nosso mercado. E hoje o Pode Ser Franca tá muito feliz, gente, colorido, do jeito que eu gosto, que nossa logo gosta. Tá super combinando aqui porque eu trouxe um ícone do entretenimento digital, pessoal, na corrida. Tem muita coisa boa aqui. Ele vai mostrar para você como que transforma um sonho em realidade e como o poder da alegria contagia aqui nosso povo brasileiro, que já é contagiado por isso, né? E como traz memórias afetivas e, ó, faturar com isso também, tá? Então, hoje no Pode Ser Franco, eu recebo um verdadeiro fenômeno do entretenimento popular. Douglas Ramos, o nome por trás da icônica carreta do Dogão, referência nacional em alegria há mais de 11 anos. Ele está há mais de 20 no ramo, mas a carreta do Dogão há 11. Ó, com mais de 208 mil inscritos no YouTube, milhões de visualizações e uma legião de fãs apaixonados. A carreta do Dogão se transformou em algo muito maior do que um show itinerante. Virou uma marca de diversão, inclusão e conexão familiar. E hoje a gente vai conhecer essa história através dos bastidores com a turma que tá aqui comigo, a Catita, o Hugão e o Dogão, Douglas Ramos. Muito obrigada, Douglas, por estar aqui com a turminha toda. Pelo convite, estamos muito felizes de estar aqui, poder compartilhar com você e principalmente com o público que te acompanha um pouquinho da nossa jornada até o momento que a gente se encontra hoje, que a gente sempre fala, né, galerinha? É só o começo. É só o Grandes começo. coisas ainda estão por vir. O melhor está por vir. Eu acho tão impressionante. Gente, ó, eu tô nervosa hoje. Eles são famosos. Eles já foram entrevistados no programa da Patrícia Bravanel, no programa do Celso Portiolli. Tem milhares de seguidores no YouTube e está aqui no Pode Ser Franca. Que alegria, que honra. Muito obrigada mesmo, viu? Como surgiu, Douglas, a ideia de... Porque o seu ramo, eu falo que é um ramo muito desafiador. Como surgiu essa ideia? Olha, eu sou natural do município de Coronel Fabriciano, que fica no leste de Minas Gerais. Nossa, E as carretas, né, como popularmente carretas da alegria, alguns chamam de carreta furacão, e entre outras carretas que existem para o Brasil afora, nós somos uma delas, né, a carreta do Dogão, que está fazendo essa migração para a turma do Dogão, que uau. já já a gente vai falar sobre Uhum. isso. Mas lá, quando eu tinha 13 anos de idade, eu me apaixonei, eu vi lá um trenzinho, na época as carretas estavam começando, eu tô falando talvez há 20 anos atrás, eu tô falando talvez lá de meados de 2005, 2004, e eu vi aquilo ali e falei, cara, é tudo que eu quero para minha vida. Por quê? Eu sempre gostei de dançar, sempre gostei da dança. Eu acho que todo mundo se encontra e tem algum tipo de hobby. Eu sempre assim, minha paixão sempre foi dança. Só que nessa época eu era muito tímido. Uma timidez ao ponto de eu ser introvertido, não Ge- conseguir me conectar com as Não pessoas. dá para imaginar. Exatamente. E aí o que que aconteceu? Quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu irmão, dá para fazer o que eu sou apaixonado, que é dançar, mas sem saber que sou eu. Então, eu quebro Escondido. escondido, então eu quebro a minha vergonha ali, porque tipo assim, se ninguém souber que sou eu, sei lá, eu vou ser o Douglas de verdade, que eu sou em casa, mas Uau. tinha muita vergonha de ser na rua, com as pessoas, né? E aí, foi assim, quero me transformar num personagem, mas tipo, eu tinha 13 anos e não foi uma jornada muito fácil, porque não só eu tinha esse desejo, várias crianças, como existe hoje, porque hoje a gente tem as redes sociais Sim, para se conectar com esse público. Por exemplo, uma das mensagens que a gente mais recebe, principalmente no Instagram, é criança mandando assim: meu sonho é ser um que personagem e tal. incrível. E só que naquela época minha não tinha rede social para a gente se conectar com esses amigos do Brasil inteiro. Mas na minha cidade lá tinha as garagens dos trenzinhos. Uau. E tipo, ficavam uns 30 meninos na porta lá, esperando uma oportunidade, porque o que que acontecia?
Às vezes o cara que tinha oportunidade, que já era um personagem, Sim. ele não valorizava tanto, porque tipo, ele já conseguiu. Ficou no Então ele cotidiano. faltava, e aí o cara precisava de última hora, o que que ele fazia? Ele ia lá fora e pegava alguém que estava lá disponível, que ele via que tinha mais uma aptidãozinha para poder dançar ali e já colocava. E eu fiquei um ano Lá fora. esperando essa oportunidade. Porque eu tinha vergonha de chegar pro cara e pedir a oportunidade. Poxa vida. Aí entra a questão da timidez. E aí eu dançava bem, os meninos que trabalhavam lá, eu tinha amizade com eles. Eu gravava, na época era CD-ROM. Eu gravava Aham. as músicas no CD, na ordem que eles gostavam. Então eu gostava muito de selecionar as músicas, levava o CD para fazer uma média. E eles me falavam assim, cara, você tem que chegar e pedir. Foi o meu primeiro patrão, até mandar um abraço para ele, o Biratã, do Furacão da Alegria. E aí eu tinha vergonha de chegar, até que um belo dia eu falei assim, bicho, se não for hoje, não vai ser mais. Porque eu não me recordo a pessoa, mas alguém tinha viajado com outra carreta. Que tem isso também no nosso ramo. Aham. Que Até incrível. pincelar um pouquinho a história. Existe até hoje uma empresa lá, que eu acho que é uma das maiores do mercado, chamada TASD. Trenzinho da Alegria, Serviços e Diversões. E aí eles concorriam com o Biratã, que tinha um barco, era um Que ônibus, incrível. aí fez um bico de um barco e um desenho de fogo na lateral. Na minha região, lá do Vale do Aço, que é composto por Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo, a galera era apaixonada por esses trenzinhos. Eles deixavam de andar na carreta, que a TASD tinha, Aham. para andar no furacão, No bar. para andar no barco. E a gente era apaixonado por esse trenzinho. E aí o pessoal da TASD tinha muitas carretas já viajando, igual a gente é hoje, Aham. itinerante. E o Biratã só ficava na cidade com o Furacão da Alegria. Aí, de vez em quando, a TASD vinha e pegava uns funcionários que já estavam aptos, faziam uma proposta melhor, porque os trenzinhos para fora tinham um faturamento melhor. E aí o cara, Já questão treinado. financeira, tipo, às vezes, na época oferecia até mais que um salário mínimo, Uau. assim. Aham. Por exemplo, eu lembro assim, tô falando de 20 anos atrás, galera, o salário mínimo era, sei lá, Sim. R$ 250, eles pagavam 400. Então Uau. era uma É. diferença. O cara não pensava duas vezes Uhum. e ia. E aí nessa que surgiam as oportunidades. Aí eu lembro de um dia, um ano, falei, cara, se eu não chegar e pedir, ele não vai vir oferecer. Gente, um ano. E aí foi dito e feito. Aí eu tirei uma coragem, fui lá e pedi oportunidade. Aí ele falou, não, então tá bom, amanhã você vem aí e eu vou testar você. E aí eu vesti o meu primeiro personagem, que foi o Goku do Que Dragon Ball Z. incrível. Aí, meu irmão, aí são Olha, 20 anos essa brincadeira. pra você que tá aí nos assistindo, um ano ele demorou pra pedir a oportunidade dele. Às vezes você tá pensando em pedir um aumento pro seu chefe, tá esperando, tá passando um sufoco dentro de casa. Vá, meu filho, às vezes dá certo, né? Era capaz. Por que vocês olharam pra mim? Eu não entendi. Deram uma olhada assim pra mim. Viu? Não entendi. Viu, Gão? Oi, chefe, Já tô vendo que no final desse podcast vai ter uma reunião. tá tão bonito hoje. Tá lindo. Cheiroso. Gente, não, é um espetáculo à parte, né? Todo chique, né? Tá. É, E assim, você que viveu isso como fã, sim, primeiro do trenzinho, sim. e agora empreendedor, empresário no negócio, qual o impacto desse tipo de entretenimento numa cidade como a sua e no Brasil em geral? Olha, na minha cidade, infelizmente, o mercado não é tão valorizado. E por questões pessoais lá, Uhum. mas é meio que bíblico, né? Que muitas vezes a prata da casa não é valorizada. Sim, Então, sim. quando eu comecei a viajar e rodar o Brasil, que faz 11 anos que eu tô na estrada, eu percebi que o olhar para o nosso segmento era diferente do olhar que o pessoal tinha da gente lá na minha cidade. Gente, é um evento. Exatamente. E como eu vim da bagagem da empresa do meu pai tinha uma grande rede de supermercados lá na região, e eu trabalhei na empresa. Então, tipo, eu trabalhava na empresa, eu estudava e à noite eu ia pro trenzinho. Essa era a minha rotina. Meu pai falava assim, ó, eu só deixo você trabalhar se você estudar. Aí ele pagava escola particular, eu estudava de manhã, fazia meio período no supermercado e à noite pegava minha bicicletinha e corria pro trenzinho. E aí, respondendo sua pergunta, o que eu percebo do impacto? Quando a gente viaja e começa a ver que o olhar é diferenciado, eu peguei essa bagagem da empresa do meu pai e falei assim:
vou profissionalizar o ramo. Uau. Porque querendo, Uhum. era uma ideia bacana, Uhum. mas naquela época, eu tô falando de 20 anos atrás, existia um amadorismo muito grande. E esse era um dos fatores que lá na nossa região, isso não só na nossa, a gente tem outras cidades que também tem esse polo de trenzinho, como Governador Valadares, é uma cidade próxima nossa Que lá, já é mais que tem famosa, que tem esse maior. polo de trenzinhos Uhum. também, tem várias empresas tradicionais lá, e também tem esse muito pessoal lá da cidade tem um olhar até assim, em alguns pontos chega a ser até um olhar meio marginalizado pelo nosso trabalho. E aí, quando você viaja para fora, você tem que trabalhar como uma empresa mesmo, porque senão você não sobrevive. Sim. Você quebra. Você entendeu? E aí eu falei assim, ó, vou pegar toda a bagagem que eu tive na empresa do meu pai e vou profissionalizar. E nessa questão de profissionalizar o negócio, que aí eu passei a entender qual era a nossa responsabilidade social Uhum. perante ao público. Então a gente sempre chega nas cidades com o intuito de trazer algo. Óbvio que quem está nos assistindo sabe que empresa ela vive de resultado, Com ela vive certeza. de faturamento. Pode ser uma ideia linda, maravilhosa, mas se a conta não fecha, Uhum. ela morre. É o coração, né? Exatamente. Então eu tenho que balancear o sonho de criança, o meu Incrível. propósito de vida e o empreendedorismo. E que uma das nada atropele as outras. Porque se eu deixar a questão do sonho falar mais alto e começar a fazer É muita loucuras, emoção. daqui a pouco a empresa quebra e aí o projeto acaba. Mas se eu ficar muito só pensando em ganhar dinheiro, eu elimino a essência, que é a questão do meu propósito de vida. E eu falo com. Eu sei que quem assiste seu podcast, Uhum. principalmente, são muito empresários. Sim. Eu falo que se você pensar só no dinheiro, vai chegar uma hora que você vai ter muito dinheiro e você vai ter uma infelicidade muito grande. Porque o dinheiro, ele é bom para muitas coisas. Você não tira um sonho do papel se você não tiver dinheiro, pelo Sim. mais perfeito que ele seja. Mas se você viver em função dele, você vira escravo. E aí você vai alcançar tudo que você deseja e você vai ver que a felicidade não está ali. Então, eu acho que como tudo na vida, é uma balança. Você tem que equilibrar para que as coisas continuem fluindo. É, eu imagino que você é um cara que tem muita missão e propósito. Dá pra sentir no poder da sua fala mesmo. O modo como você se comporta e como você se preocupa com as crianças também. Sim, Você filtra bem os seus conteúdos no YouTube. sim. E eu vejo que você também consegue ser o reflexo, o espelho pra essa galerinha aqui, ó, que tá do meu lado. A Eu gente vejo que tenta. é o Hugão aqui, ele é a carinha do Hugão mesmo. Eu tô olhando nos olhos dele, ele tá aqui do meu lado, gente. Parece que a roupa realmente foi feita pra ele, o modo com que ele se comporta, a educação que eles têm, a simpatia da Catita, linda, meiga. Como que foi passar essa sua visão, esses seus valores, a cultura da sua empresa para os personagens, que dentro da personagem tem o ser humano? Exatamente. Ó, veio o seguinte: quando veio o período que a gente passou do vírusinhos, Uhum. foi O um momento. coronazinho. Porque a gente tomar cuidado de falar o nome que o YouTube, É você sabe, mesmo? pode Ah, falar, não. boa. E ele Mas é especialista em é, YouTube, gente. Já deu várias dicas manjo aqui dos pra gente. Paranauê. Ah, Mas todo mundo sabe de que momento eu tô falando. A uhum. nossa atividade foi a mais afetada. Sim, Uma das muitas gratidões que eu tenho a Deus é que Deus preparou o financeiro da empresa para a gente enfrentar essa turbulência, que a gente ficou aproximadamente 1 ano e meio parado. E aí tem sim. muita gente que falava assim, ah, vai fazer outra coisa. A gente até tentou Mas para fazer o... manter a equipe. Mas eu nasci para isso. Você entendeu? Não é Não sobre ir tem lá segundo e plano. ganhar o dinheiro. Eu não Uhum. nasci simplesmente para ganhar dinheiro. Eu nasci para cumprir um propósito. Então era muito fácil falar, mas adiantava fazer um negócio e estar infeliz? Então Deus preparou primeiro essa questão financeira para a gente enfrentar essa turbulência. Enfrentando a turbulência, eu comecei a estudar. Porque um dos pedidos que eu fazia muito para Deus foi assim, Deus, eu quero voltar a estudar. Só que na minha cabeça, o modelo de voltar a estudar é ir para uma faculdade. Só que não dá para conciliar, infelizmente. É muito corrido, cada hora você está numa cidade, se Uhum. troca de estado, é uma jornada muito intensa, então não dava. Só que quando veio a pandemia, eu como muitas
professores ou pessoas com autoridades em determinados assuntos começou a ir para o digital, eu comecei a tirar o meu tempo para isso. E uma das coisas que eu trabalhei foi o desenvolvimento pessoal, que eu Sim. recomendo todo empresário buscar Fundamental. isso. E aí eu comecei a trabalhar alguns traumas, conflitos internos que eu tinha com a minha pessoa. E eu lembro que lá no meados de 2020 eu fiz um treinamento com o Pablo Marçal, chamado Método IP. Já ouvi falar. E foi um divisor de águas, assim, para aquele momento, na questão do desenvolvimento pessoal, porque ali eu entendi o meu propósito de vida. Eu deixei de ser o empresário que só pensava em ganhar dinheiro e passei a ser o empresário que falava assim, eu vou ganhar dinheiro, mas levando a mensagem. Porque eu comecei lá, eu tenho até uma palestra que eu falo sobre isso, e se algum empresário tiver interesse, estou à disposição. Sensacional. Além de entretenimento Ó, infantil, semana da você- Cipate chegando. E aí eu criei uma palestra, que eu fui lá desde o dia do meu nascimento, conto a minha história e mostro para as pessoas que em cada momento da minha vida Deus foi me dando sinais do que eu iria me transformar no que eu sou hoje. E aí eu comecei a trazer isso para a empresa. E Como? mostrando para eles primeiro qual que era o meu propósito. Interessante. Geralmente a empresa é o sonho de alguém. Uhum. Eu sonhei essa empresa e essa empresa virou realidade. E aí eu preciso mostrar para os colaboradores como é que foi duro realizar esse sonho. Porque às vezes a pessoa chega na sua fase atual, por exemplo, eu estou no capítulo 50 da minha história, mas ela não sabe como é que foi o capítulo 1. Então ela tem um retrato do que é hoje. Hoje é muito melhor do que há 11 anos atrás. Só que ela acha que sempre foi assim, não. Então eu tento trazer isso para o colaborador, para o time entender como começou. Que era um sonho meu de criança, que eu batalhei, tudo que eu passei. E aí eu mostro para eles, ó, Deus me colocou nesse mundo para esse propósito. Vamos todo mundo se alinhar a esse propósito? Boa. E trago essa mensagem para eles entenderem que a conexão nossa também não foi obra do acaso, não foi obra de coincidência. Com certeza Você não. entendeu? Então todos eles têm um sonho, você entendeu? O Gão, né, a pessoa que interpreta o Gão tem um sonho, a pessoa que interpreta a Catita tem um sonho, e se a gente está junto, e os outros colaboradores também, se a gente está junto, é que em algum momento os nossos sonhos se encontram. Então eu, como empreendedor, eu tento mostrar para eles que se eu fui capaz de realizar o meu sonho, todos são. Então a gente vai trabalhando muito isso, a questão pessoal de cada um. E aonde a empresa pode contribuir. A empresa, eu sempre falo, a empresa não faz nada para ninguém, mas ela pode ser um combustível. Você entendeu? Ela é. Às vezes, assim, eles que estão comigo, o Gão até mais tempo. Muitas vezes, os meninos que vêm trabalhar comigo, em grande maioria, são jovens. E hoje, a gente vive um tempo que eu percebo que as pessoas têm deixado de sonhar. Por às vezes achar que o sonho é impossível de se realizar. Por vergonha. Por vergonha. Então, uma das coisas que eu tento trazer para o meu time, que é a mesma mensagem que eu levo para o nosso público, é para nunca desistir do sonho. Porque se você colocar energia, se você trabalhar, se você correr atrás, se você levantar todo dia disposto a fazer aquilo que você nasceu para fazer, eu duvido que o seu sonho não se realize. É impossível que isso não aconteça. Você entendeu? Então, eu tento fazer para o seguinte: o que a empresa pode contribuir? Contribuir, não é fazer. Uhum. Eu, como empresário e a empresa, não vai fazer nada para ninguém. Mas aonde a gente pode contribuir? Muitas das vezes, tem pessoas que passam rapidamente na empresa. Às vezes até bons funcionários. Passam, às vezes ficam pouco tempo. E hoje, eu tenho uma compreensão que às vezes tem pessoas que não vieram para caminhar muito tempo com a gente, mas vieram para extrair algo de bom. E algumas pessoas, não vou dizer que são todas, eu percebo que às vezes a gente acende o sonho dela. Ela se conecta com a gente
para trabalhar, como muitos se conectam com a gente, indo passear na carreta, indo assistir os nossos Sim. shows, indo assistir a gente no YouTube, a gente naquilo que você falou até um pouquinho antes da gente Uhum. começar a gravação, a nossa frequência, a nossa energia é mostrar para as pessoas, acredite, tenha fé em Deus, faça a sua parte, porque nem Deus vai fazer a sua parte, que ele vai se transformar em realidade. Então, eu acho que essa frequência, que é o termo que eu uso, que a gente cria interno, todo mundo que entra no nosso time com uma frequência oposta, das duas, uma. Ou ela é contaminada, ou ela é expulsa desse ambiente. Ela não se adapta. Então, trabalhando isso, desde que eu comecei a fazer esse estudo de desenvolvimento pessoal, eu melhorei significativamente a qualidade do nosso trabalho, da nossa mão de obra, do bem-estar da nossa equipe. Você entendeu? Fantástico. Então, foi basicamente esse caminho que eu segui para ter eles junto com a gente nessa jornada. Faz todo sentido e nada é por acaso. E ó, para você que tá aqui nos assistindo, é uma dica de ouro, você anotar, já começar a procurar por autoconhecimento. Porque não adianta, se você não se conhece, você não consegue nem passar o que tá dentro de você, porque você nem sabe. E como vai contaminar os seus funcionários? Porque eu vejo, Douglas, a gente como um balde cheio. O que bate, a gente derrama. E o Exatamente. que a gente tem derramado? Exatamente. Eu até pegar um gancho do que você falou, eu falo isso para muitas pessoas que me perguntam, né? Porque vê, às vezes, eu em muitos treinamentos, igual eu já fiz com Sim, Marçal, eu fiz parte do Masterclass do Thiago Fonseca fantástico. e outros cases, Uhum. grandes cases do mercado. Às vezes, você fica querendo mudar as Uhum. pessoas, quando, na Boa. verdade, quem tem que mudar é você. E a sua mudança vai refletir nas pessoas que estão ao seu redor, que é basicamente o que você falou. Fantástico. Eu derramo coisas negativas e espero coisas positivas. Não fecha essa conta, você Não. entendeu? Então, às vezes, o grande problema da sua empresa, do seu time, é você. E aí você precisa buscar. Primeiro você precisa entender que você tem algumas coisas que precisam. Na verdade, sim, sempre a gente vai ter que Com melhorar. certeza. Até o último dia de vida. Mas Exato. quando você, principalmente, trata os seus traumas e percebe o quanto eles influenciam na sua jornada, eu acho que o fardo que todo empresário carrega, ele alivia significativamente. Eu concordo plenamente. Você pode estudar sobre gestão empresarial, fazer diversos cursos assim, mais cartesianos, né, Sim, práticos, mas se você não cuidar das suas emoções, você bate num teto. não Não vai. E vai continuar reclamando dos mesmos problemas, assim, por décadas, né? e a frequência negativa. Porque quem Exato. reclama tá numa frequência negativa e quer esperar coisas positivas. Não vai, essa conta não Não, fecha. não. E eu acho tão interessante que assim, ó, antigamente você trouxe um cenário aqui que para contratar as pessoas iam pelo desejo de ser a personagem. Aham. Eu imagino que esse cenário hoje mudou. Como que você faz para fazer contratações de pessoas, de ícones, né? Porque não são seres humanos comuns, É. são maravilhosos. Ó, na carreta, Aham. porque a gente tem a turma, que é um braço da empresa, e a carreta. Vocês não correm atrás da carreta? Sim, Corre também. Tem que passar por esse processo. É o test drive. A Gatita tem até o vlog no YouTube do primeiro dia dela. Recomendo depois quem quiser assistir, porque ela veio e ela nunca teve a experiência na carreta. E a gente fez Ai, mostrando, que porque incrível. é uma das Que curiosidades incrível. que o público, que eu falo infantil, mas na verdade sim, os pais assistem junto com as crianças, se divertem, entendeu? Sim. É um conteúdo focado para a família, não só para criança. Eu falo que a gente faz um conteúdo para ter memórias em família, mas pegando o gancho na pergunta, o desafio que a gente tem que é o seguinte: cada um é de uma região do país, Uhum, entendeu? Porque a gente é uhum. itinerante. A gente não tem assim, nós trazemos a pessoa de tal cidade que é a nossa base. A gente tem a nossa base, mas a gente busca pessoas no Brasil inteiro. Então, geralmente a gente analisa o perfil no Instagram ou no Facebook. Então, a dica que eu vou dar para você que estiver assistindo esse podcast: cuida muito bem da sua rede social, porque ela é seu cartão de visita, entendeu? E hoje a maioria das empresas já fazem isso de analisar o perfil. Então, pelo perfil, a gente já fala assim: não, esse aqui, o cara pode ser até bom, a gente fala assim: não, esse aqui vai trazer dor de cabeça. Então, a gente já descarta. E aí, quando a gente analisa o perfil, vê que tem
um perfil, não vou dizer que é 100% ideal, mas um perfil adequado. Aí o gerente. Ele tá falando que tem que ser doido. Aí, o primeiro critério é que assim, tem que ter uns parafusos faltando, porque se tiver tudo no lugar não funciona. Mas aí o nosso Não dá pra ser gerente. normal. É, Normal não é normal de anormal, não. Não dá pra ser comum, né? é, Não tem como ter os olhos do mundo. Tem que. Tem que faltar uns parafusos. tem que faltar uns parafusos. E aí o nosso gerente, que é o Dedê, que é o que não tem nenhum motorista. parafuso. Ele ali ele falta vários, mas é um cara que tá O motorista. mas ele é um cara, o Dedê tá comigo, acho que desses 11 anos, acho que ele tá uns 8 comigo. Ele veio assim, tem também uma Uau. história de vida fantástica. Aí ele conquistou o coração da minha irmã, né? Virou Ah, meu cunhado. Deus, já veio com tudo. Muito bom. E aí é o gerente, e aí ele que faz esse crivo. Aí ele faz uma entrevista por telefone e aí traz. E aí é um jogo na loteria, porque no falar a pessoa fala o que quer, né? Então, alguns acertam, outros não. Alguns a gente vê a possibilidade de conseguir lapidar, outros a gente, pela experiência, fala, ó, vai ser uma energia desperdiçada. Então, o melhor Entendo. caminho é tchau, benção, obrigado. Então, é um desafio. Por quê? Porque diferente dos trabalhos comuns, a gente tem um motorhome e a gente é igual um circo, é igual parque. O Imagino. pessoal viaja o ano inteiro com a gente, né? E mora no mesmo ambiente. Então, às vezes, um problema que acontece no trabalho, ele vem para casa. Com Às vezes, o certeza, problema claro, que vem da de casa casa. vai para o trabalho. Então, o Dedê é um É um gestor de conflitos sensacional. eu acho que ele paga muitos pecados que ele cometeu. Mas, no fundo, assim, a gente fala isso brincando, mas hoje, diante de toda essa transformação de mostrar para a equipe qual é o nosso propósito, aí eu costumo dizer que a gente tem a melhor equipe do Brasil aí hoje, que é referência no nosso mercado aí. Fantástico, fantástico. Não, você sabia que tem concorrente que manda, faz, ó, chama o pessoal da carreira do Dogão, que assim, às vezes algumas pessoas chamam e pedem oportunidade em outras empresas, só que algumas empresas, eu não sei se é por falta de tempo ou habilidade que a gente tem de preparar, eles já querem a pessoa pronta. Então eles já querem assim, você Uhum. já sabe? Então Já tá vem. treinado, Se vem. você não tem experiência nenhuma, eles não chamam. Aí eu já fiquei sabendo de algumas empresas que pedem para chamar a gente, porque a gente consegue treinar e deixar o cara apto para esse tipo de serviço. Que Então legal. a gente tem essa habilidade. Um braço da empresa também, né? Exatamente. Setor educacional. Que os concorrentes mandam. Que É muito interessante. legal, né? Por Muito isso que eu bom. falo, a gente assim, sem falsa modéstia, mas a gente, graças a Deus, nesses 11 anos, se transformou numa referência no mercado. Óbvio que tem outras empresas também que são espetaculares no que fazem. Eu também me espelho em muitos concorrentes que eu tenho aí, parceiros, né? Porque tem concorrentes e tem Sim, com parceiros. certeza, sim. Mas fico feliz de ser essa referência por muitos aí do ramo. Sensacional. E quem são os seus principais clientes? Eu imagino que você vá nas cidades, através de prefeituras, não sei, Sim, de empresas, festa de aniversário, casamento. Se eu for casar, vocês podem ir lá? claro, com Fazer um toda passeio. certeza. Já pensou? Vai ter pastel. Pulmão você ganha com comida. Gosta de pastel? A catita uva verde. se tiver Uva verde, muito bem. Ó, a gente tem, como eu falei, 2 braços. A gente tem a carreta, que a gente chega nas cidades e tira uma autorização. Aham. Então, todas as cidades que a gente trabalha é mediante a licença. A gente pede uma licença, paga lá os tributos, apresenta a nossa documentação e a gente vai funcionar. Sim. Acontece de algumas empresas ou até mesmo municípios nos contratar para rodar, sei lá, circular de graça para a população, igual a gente, recentemente esse ano, a gente fez aniversário de algumas cidades aqui da região, até da Grande São Paulo, e aí eles contratam a carreta para fazer esse tipo de serviço. A gente faz também. E o novo braço nosso que a gente começou esse ano é agora ter um time exclusivo para fazer tanto shows, que a gente tem um show da Turma do Dogão, que é um show 100% infantilizado, com as nossas músicas autorais, com algumas músicas de sucesso no público infantil, um show com quase 1h30 de duração, aonde eu trago no palco, junto com a minha turminha, essa questão do sonho, de nunca desistir dos sonhos. Então é meio que a gente conta um pouquinho da minha história, mas traz o que as crianças vêem no YouTube para o palco.
Só que eu costumo dizer o seguinte, hoje as crianças estão muito em telas. Uhum. Então, o legal do show é que a gente fala o seguinte, tá, vocês conheceram a Catita, o Gão, o Dogão nas telas. Mas vamos viver um pouquinho o mundo real, vamos viver o Que incrível. offline. Então, no palco, a gente, em alguns momentos do show, a gente traz as crianças para fazer brincadeiras, que eu acredito que eles são mais jovens, eu acho que era mais a nossa época. Por exemplo, uma das brincadeiras que a gente faz no show, o morto-vivo. Ai, É uma gente! brincadeira que se bobear, algumas crianças de hoje nem conhecem, porque só tá aqui no celular, Não, eu entendeu? acho que meu filho Léo não conhece, não. Então, por isso que eu Morto e falo que vivo. o legal do show é isso. Por quê? Porque pelo mais que nós nos conectamos pela tela, mas a gente fala o seguinte, eu não sou radical de falar assim, não deve ter tela. Eu acho que tem que ter um limite. Isso Sim, não só para claro. Aham. criança, nós adultos também. Também. Então vamos aproveitar que a gente se conheceu através das telas, vamos viver uma experiência no mundo Que real, que é incrível. o mundo Que incrível. offline. Então é um show muito legal, muito divertido, que a gente tenta passar, dentre as brincadeiras e os musicais, essa questão de nunca desistir dos sonhos. Porque estar no palco de um show, estar diante de uma tela no YouTube, estar na minha carreta, foi o meu sonho. E eu realizei. Eu sou um filho mais especial que os demais? Não. Hum. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Então eu tento trazer essa mensagem para quem nos assiste, para que persista, para que corra atrás, que os pais incentivem, mas não permita também que seus filhos possam se frustrar. Porque hoje, o problema que eu percebo, trabalhando com esse público, que o pai quer dar tudo. Então a Uhum. criança não aprende a se frustrar. Eu vivi muitas frustrações para chegar onde eu cheguei. Sim. Eu costumo dizer que o sucesso do nosso projeto, Turma do Dogão, é a soma dos inúmeros fracassos que eu tive Boa. e que eu suportei. Você tá entendendo? Então, o que eu percebo hoje, e eu falo isso no show com os pais, é o seguinte: tem até uma frase que eu falo assim: quando alguém tentar destruir o sonho do seu filho, não fica, não briga com essa pessoa, não gasta energia com essa pessoa. Chega pro seu filho e fala: o mundo inteiro pode não acreditar no seu sonho, mas eu acredito. Então, assim que os meus pais fizeram isso comigo, e assim eu faço com o público que tem nos acompanhado pelo YouTube. Sensacional. Eu acho fantástico que você consegue passar verdadeiramente essa sua missão de vida, né? O dom, você tem o dom da palavra também. E você trouxe isso para o YouTube. Assistindo os seus vídeos, eu vejo que você tem um toque de excelência. Você não faz de qualquer jeito. Não, Você realmente imagina. usa o algoritmo a seu favor, você sabe das palavras, você entende tudo do YouTube, tem Tudo. cenário, É, e o pessoal entra, tem a sua filha, que eu acho exatamente. incrível, ela fazendo as caras e Maria bocas. Luísa, mandar um beijo pra ela, minha filha. Ó. Linda, já tá super no caminho, já nasceu pra isso, inclusive. Como que funciona? Você cria histórias, novelinhas, traz personagens de game, eu acho fantástico. De onde vem essas ideias? Ó, eu sou meio aquela pessoa que vai contramão de direção de tudo que vem acontecendo. Óbvio que eu faço o que a galera que está mais tempo nesse mercado fazendo, porque no YouTube, comecei em 2019, eu considero que a gente ainda é novo, mesmo já tendo uma bagagem. E aí, assim, eu percebi que tem uma parcela de pais que é incomodada com muitos influenciadores infantis, a forma que eles têm de criar os seus Sim, conteúdos. incomoda aí muito, viu? Então eu percebi que existia uma necessidade de alguém vir e falar de valores, falar de Deus, falar de amar o próximo, de respeito, de vários temas que hoje parece que ficou em desuso. Parece que ser cristão parece que hoje ficou em desuso, respeitar o próximo parece que ficou em desuso. Então, eu tento trazer essa mensagem. Só que se eu ficar focado na mensagem, a criança não vai interessar muito pelo nosso conteúdo, porque ela gosta de ver aquilo que alguns, não estou generalizando, fazem. Então, o que que a gente tenta fazer? Mesclar. Pega um pouquinho daquilo, mas sem passar do ponto e traz a mensagem. Então, todo o conteúdo que a gente busca fazer, né, turminha?
a gente tenta trazer uma mensagem social, uma mensagem de incentivo para o pai, uma mensagem de incentivo para a mãe, uma mensagem de incentivo para o filho, entendeu? Então a gente tenta trazer isso. E aí, dentro da experiência que eu adquiri na comunicação, porque lá no passado, para quebrar minha timidez, eu fiz rádio, eu fiz estágio em TV comunitária, então eu tenho um pouquinho dessa noção da linguagem cinematográfica. Quando eu comecei, até um detalhe, eu sou muito fã do SBT. Eu tô até com o broche aqui, que eu sou muito fã do SBT e cresci assistindo Silvio Santos, os programas infantis e percebia o cuidado que eles tinham de abordar o conteúdo deles com o público infantil. Então, isso para mim foi a primeira modelagem que eu fiz para o conteúdo que a gente faz. Sim. Então eu tenho brincadeiras, a gente tem a questão de games que está muito em alta, então a gente tem que surfar um pouquinho a onda do Com algoritmo, certeza, senão não claro. vai. Só que uma coisa que eu prezo muito é a qualidade artística, porque eu falo uma coisa, com 2 celulares, 4 lapela, um drone e um roteiro, a gente consegue fazer verdadeiros milagres. E aí a gente criou as novelinhas, que é o quê? Que fantástico isso. Quando eu inseri o Hugão, que é o nosso primeiro personagem autoral no nosso universo, falei, cara, só chegou, não é legal, né? Então vem na minha ideia, por que a gente não faz uma novelinha? Aí a gente tirou umas fériasinhas, né, Hugão? Fizemos uma viagem para Santiago, no Chile, Ai, que delícia. e Você leva aproveitamos o povo para todo. tento, né? Os que entendem. Me contrata, É me porque o que contrata. acontece? A questão de levar. O Hugão é minha testemunha. Tudo na vida tem um preço. Aham. E eu ensino. Você quer tal coisa? O preço é esse. Quem paga o preço, consegue. Quem não paga e desiste no meio do Lá. caminho, infelizmente, esse é o mundo real. Boa. Entendeu? Uhum. Então, quem paga o preço, entende o que a gente está instruindo, orientando, consegue. Então, o Hugão é um dos muitos. A gente gravou um vídeo no Cruzeiro Parabéns. do Neymar, né, Hugão? Também foi um cruzeiro que a gente fez, bem legal. Lá que eu acho que Que começou top. o lance das novelinhas, Sim, não é? foi lá. Lá começou o lance das novelinhas. Aí quando a gente fez a viagem para Santiago, eu falei, cara, o Gão tem que vir aqui de Santiago do Chile, né? Que tinha neve, tinha várias coisas, eu já tinha feito uma viagem há muito tempo. E aí a gente começou a gravar um episódio, 2 episódios, 3, 4, deu 5 episódios. E ficou o máximo. Aí, na época eu que editava o vídeo. Aí a gente Nossa. sentou lá para editar. E aí, quando eu terminei o primeiro episódio, uma das coisas, não sei se o Gão vai lembrar, eu virei e falei assim, cara, a edição ficou igual, assim, mas foi inconsciente. Ficou igual novelinha do SBT, que as Que novelas infantis têm uma pegada, né? incrível. Aí a gente chegou de viagem, apresentei para os meninos, falei, gente, assiste aqui o primeiro episódio e me fala o que vocês acharam. Aí todo mundo falou, nossa, num dia lá, um falou assim, nossa, tá parecendo as novelas do SBT. Eu falei, mesma coisa que eu falei, não ficou pronto. Mas por quê? Porque é inconsciente. Que Eu incrível. cresci assistindo. E aí, por que eu gosto de fazer? A Catita também, quando entrou, a gente fez uma novelinha para ela. Porque o conteúdo de brincadeira é legal? É. Mas como eu acho que eles são instrumentos fundamentais para o que está sendo construído, eu acho que tinha que chegar com um estilo para a gente mostrar para quem futuramente foi lá, até mesmo no intuito de abrir portas e ver o trabalho que a gente faz, vai, cara, isso aqui tem uma qualidade artística muito legal, né? Para simplesmente estar aqui. Precisa de um investidor, um investimento ali para escalar esse projeto para ficar ainda maior do que já está. Então, é trabalhoso, Sim. não dá para a gente fazer sempre, porque a gente ainda não tem a estrutura necessária, mas a gente tenta sempre ali, uma vez ou outra, fazer. A última que a gente fez foi no Pantanal. Ai, gente, eles são muito excêntricos. E foi Que incrível. assim, quero até mandar um abraço para todo mundo que auxiliou, o Braga, a galera, o Jefferson Braga, uma galera que mora lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, nos ajudou, levou a gente em vários pontos, porque o Pantanal, que é uma região que a gente faz com a carreta, ela sofre muito com as queimadas, entendeu? Só que todo mundo só lembra das queimadas quando já tá. Queimado tudo. Você entendeu? Então a gente fez, foi, acho que a gente fez o show do carnaval e ficou uma semana na cidade lá gravando e ficou bem legal também, né, Cati? Nossa historinha. Então é a mensagem que a gente tenta trazer para não ser só, tá, só um negócio lá para rir.
Não ou distrair, não, é um negócio que você vai rir, você vai se divertir, mas você vai levar uma E mensagem vai para trazer uma casa. lição e a sua missão, é o seu sonho, a missão mesmo da sua empresa é ser o maior influenciador infantil Esse é o objetivo, objetivo. porque a Uhum, missão que eu trato como o propósito é levar alegria para as pessoas. Eu muito bom. entendi que eu nasci e conecto com eles, né? Que também eu acredito que talvez não sabiam, Uhum, mas descobriram vindo é, trabalhar com a gente que o nosso propósito, a nossa missão é levar alegria para as pessoas. E como eu sou uma pessoa pautada por desafios, porque eu não me vejo fazendo a mesma coisa o resto da vida. Eu, não, eu particularmente não sou dele. percebe-se. Então eu tenho que sempre estar criando projetos e desafios. Então quando a gente tirou do papel a turma do Dogão, eu não sei se é da minha cabeça, se Deus colocou no meu coração, né? Porque às vezes a gente não tem esse discernimento. Você vai No entender ao caminho. longo do caminho. Exato. Mas em algum momento vem sim. Trabalha para ser o maior case influenciador do público infantil, porque a Fantástico. mensagem conquiste, assim, minha Que cabeça legal. trabalha o seguinte: conquiste a confiança desse público e leve a mensagem verdadeira, que é Deus, família, respeito ao próximo, entendeu? Os valores que têm se perdido. Que é necessário esse resgate. É Imagina a necessário. próxima geração. Exatamente. E alguém tem que começar fazendo É. alguma coisa. E eu deixo que eu falo assim, talvez eu não vou mudar o mundo, Não, com mas certeza. se eu mudar o mundo que gire ao meu redor, eu já estou fazendo a minha parte. E você sabe, Douglas, nós como pais e mães, a gente vê o quanto os conteúdos têm, tem até uma ciência que está estudando que tem apodrecido o cérebro da criança. Tem uns conteúdos terríveis. Eu vi ontem um tal de um crocodilinho que tomava água sanitária, mexia com arma. Tipo, essas mensagens subliminares incentivando as crianças, normalizando uma coisa tão absurda, né? Que é arriscar a própria vida num vídeo. A missão de Exatamente. vocês é grandiosa, assim, é Exatamente. lindo e tem que ir pra frente. E é o que a gente mais trabalha. Eu falo assim, a gente tem que usar dentro do limite, Uhum, alguns artifícios para conquistar ou chamar a atenção das crianças. Mas internamente a gente sempre fala que o maior desafio nosso é conquistar a confiança dos pais. sim. Dos pais terem segurança de falar assim, ó, a turma do Dogão eu deixo você assistir, porque eles têm cuidado com o que eles abordam, eles trazem uma mensagem, e na carreta a gente observa que os pais são mais fãs da Que gente legal. do que as próprias crianças. Não que as crianças não sejam, porque acontece um fenômeno muito legal, assim, quando conhece, por exemplo, como o Hugão é um personagem autoral, você não vê nas outras carretas, só vê na carreta do Hugão. Então, como a gente cria conteúdo, as crianças querem conhecer. Aham, A sim. Catita, a mesma coisa. Então, quando a família vem andar na carreta e nos conhece, é muito engraçado. Primeira coisa, a criança trava. Acontece com você, né, Algão? Acontece com você, né? A criança Olha trava. isso, E a gente. euforia dos pais é um negócio absurdo. Parece que o pai e a mãe é mais fã do que a própria criança. Acho que Mas, tem a dimensão da exatamente. grandeza, Porque né? eu acho que a criança, ou ela não entende que a gente é aquele que está na tela, Uhum. ou ela fica realmente assim emocionada, está de choque de nos ver pessoalmente, entendeu? Então eu percebo assim que se o nosso objetivo é conquistar a confiança dos pais, eu acredito que a gente tem conseguido assim alcançar esse objetivo. E aí é onde, né, selando a sua pergunta, eu busco ser, junto com eles e outros personagens que ainda estão por vir, ser o maior case do público infantil Fantástico. para a gente entregar essa mensagem. Não é sobre fama, não é sobre dinheiro. Como empresário, a gente precisa de faturamento. Se a gente não faturar, esse sonho bonito, esse projeto bonito, ele morre. Você entendeu? Mas se a gente fatura, com toda certeza, você pode ter certeza, a gente sempre vai estar pensando em algo para levar, plantar uma semente Muito na bom. casa das pessoas e das famílias. Falando em plantar semente em casa, vamos à pergunta agora pro Hugão. Você Essa é bonita. já se imaginou sendo um boneco
dentro da casa das crianças Com certeza. futuros projetos, não? Quem quiser me convidar pro almoço, pra um churrasco, só chamar que eu vou. Não, Gão, não é assim, não, Gão. Não. É um porque- bonequinho, uma personagem. Deixa eu explicar aí. O Gão, você lembra que a gente fala que a gente quer fazer o boneco do Gão para estar em todas as lojas do Brasil, para as crianças que quiserem ter o Gão, a Catita em casa? Imagina a Catita. Catita, já pensou você ser Ai, transformada eu numa quero boneca? Tem que ter o tênis, eu vou comprar o tênis. Ah, é. Por Nike me favor. patrocina. Nike! Assinatura Douglas Ramos. Alguma empresa de tênis podia patrocinar a gente, porque o que os Gente! meninos mais trocam É de é tênis. de tênis. Ah, E a maior prova de resistência de tênis é ser um personagem carreta. Falta uma marca de tênis patrocinar a gente Cara, aí. Quantos quilômetros, hein, rodados numa noite? A gente tem um 1999. vídeo, só que a gente tem um vídeo, eu não vou lembrar de cabeça, mas se você procurar no YouTube, a gente fez um vídeo. Quantos quilômetros um personagem corre numa noite? Aí a gente criou um desafio. Quem ganhou foi o Sonic. Ah, foi você, né? É, porque o Gão Não foi é... não. Ah, é? Foi não? Acho que foi. Foi ele, Não, Foi, lembrei. O Sonic. Que bom que foi o Sonic que ganhou, Não, né? não foi o Sonic, não. O Sonic, tadinho, ele era muito magrinho. O relógio não mediu o pulso dele. Não pegou os batimentos, não pegou corrida, não pegou nada. Acho que foi o Levinho. Homem-Aranha que ganhou. Você lembra que o Homem-Aranha caiu? Foi na Cidade de Bonito. O Homem-Aranha caiu lá, morto, cansado, ele foi o que mais. Aí tem esse vídeo, que é isso que é bacana. Todas essas curiosidades que as Aham. pessoas têm, Que a fantástico. gente tenta criar conteúdo para as pessoas descobrirem, né, ter a resposta daquilo que eles têm curiosidade e ao mesmo tempo entreter. Mas eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que deve beirar uns 5 quilômetros para 10. Depende muito do dia e da cidade. Porque tem Uau. cidade que o trajeto ele é mais longo em termos de quilometragem, mas às vezes dá menos viagem. É relativo, mas no mínimo. E aí, assim, também não conta quando eles estão pendurados. Então, por exemplo, o relógio marca só quando tá correndo, entendeu? Mas eu acho que é nessa faixa, de uns 5 quilômetros no mínimo. Uau, vocês estão de parabéns, hein? Daí vocês colocam toda noite, tá pago. Tá pago. O de hoje tá pago. Sim. Mas depois Catita é a serra magrinha. que eles comem. É mesmo? sou Senão as crianças não dá conta, né, Gão? Como que você cuida dessa rotina toda deles? Porque eu imagino você como um paizão lá na carreta. Hoje eu não tenho mais aquela presença que eu tinha no passado. Que no passado eu comecei, a gente tem um motorhome lá, minha filha, pra você ter ideia, com 30 dias de vida, ela já estava na estrada comigo viajando, com a minha Uau. esposa, você entendeu? Hoje ela vai fazer 8 anos em agosto, então ela já tá grandinha, mas quem tem esse papel é o Dedê, Ah, que eu tá. Ó. comentei, que é o meu cunhado. Então, assim, como ele viveu a época que eu era o paizão deles, então ele tenta replicar. Mas vou falar com você, tem horas que eu chego lá e ele tá de cabelo em pé. Porque Uau. essas crianças dão trabalho. Didi, ó, Vai um dar beijo pra você, trabalho. ó. Eu não. Você não dá trabalho, Catita? Imagina. Ah, a Catita tem uma cara de Não, boazinha. Catita, assim, você dá menos, mas falar que não dá e É você tá complicado. forçando nossa amizade. Ai. Ô, Catita, como que você lida com a saudade de casa? Olha, hoje em dia eu ainda consigo ficar um pouquinho mais perto de casa. Mas eu acho que eu já acostumei. E é algo que eu gosto de fazer. Eu, particularmente, gosto muito de estar viajando e eu amo, do fundo do meu coração, de ver o sorriso das pessoas como o seu. Que Então gracinha. são coisas que vêm de dentro, me motiva, me aconchega assim com tanto carinho. Que gostoso. Agora pergunta pra mim que eu tenho resposta também. Vai, como que você lida? Ô, Gão, como que tá aí o coraçãozinho com a saudade de Eu casa? já tô em casa. Ah, Já virou a casa, né? Já virou minha casa. Já virou a casa. que Não, mas sabe qual que é o detalhe? Esse desafio da pergunta que você fez, ele é muito difícil nos 3 primeiros meses. Uau. A gente até fala assim que os 3 primeiros meses é crucial se vai adaptar àquela vida ou não, porque quando a saudade bate é muito forte, você Uhum. entendeu? Mas aí, complementando o que a Catita falou, meio que você substitui uma coisa pela outra. Então, se você tá pelo dinheiro,
você não vai ficar nisso aqui. Se Uhum. você tá pelo propósito, então você vê o seguinte, eu tô me sacrificando em estar com as pessoas que eu amo, mas em troca eu tô sendo recompensada por várias crianças que vêm, fala que nos ama, que nos acompanha, que conteúdo que a gente fez transformou a vida deles. Quantas pessoas mandam mensagem pra gente, vem assim, no Imagino. ponto da carreta, abraça a gente, chora, Aham. fala que tava em depressão e que, sei lá, por exemplo, teve uma cidade que a mulher chegou e falou assim: tem 7 meses que eu não saio de casa. Ó. E hoje está sendo o primeiro dia que eu tô saindo. Eu acho que ela tinha perdido a um ente muito querido. Você entendeu? Então eu falo assim: a gente é aquela semente que vai ajudar as pessoas a se libertar da doença que mais mata no mundo. E foi até aproveitar o gancho Ah, e dizer: foi aí que eu descobri o meu propósito. Porque dentro de casa, a minha mãe, eu talvez dos meus 33 anos, talvez quase 20, eu e minha irmã viveu e vivenciou ela em depressão. E a gente poxa. sabe o quão doloroso é e não tinha nada que a gente pudesse fazer como filho que tirasse ela dessa situação. Então, quando eu entendi que nós, dentro do que a gente faz, a gente pode ser a semente que vai libertar as pessoas, porque santo de casa não faz milagre, né? Uhum. Mas se eu aprendi com essa doença dela e eu posso transformar, fazendo o que eu gosto, a vida das outras pessoas, então, voltando lá no início da conversa, quando eu saí do método IP, que foi o treinamento de desenvolvimento pessoal que eu fiz, eu entendi o porquê que eu me conectei com criança, porquê que Deus me deu a alegria como propósito, que eu hoje, lá no passado não era, quando eu nasci. Mas hoje, se você pesquisar, a doença que mais mata no mundo não é problema de coração, não é, sei lá, infarto, não é nada disso. Se chama depressão. E saber que a gente, né, Catita, o Gão e toda a turma, pode ser um Caramba. remédio aí É. para libertar essas pessoas dessa doença que não adianta a gente falar assim, ah, eu sou forte. Porque, por exemplo, na época da minha mãe, o povo falava, falta de Deus, Aham. A é frescura. doença, é Vai lavar frescura. uma louça. Você entendeu? E, assim, nem culpa as pessoas que falavam isso, porque era uma coisa nova, né? A pessoa não Uhum. entendia. E hoje, pelo avanço da ciência, pelo avanço da tecnologia, pelo avanço da comunicação, a gente tem uma ciência maior do que é a depressão, o quanto ela é séria e o quanto o que a gente faz pode ser crucial nesse processo de libertação que as pessoas que enfrentam isso buscam, né? Sim, e eu vejo que vocês são muito coerentes. Vocês realmente vivem a alegria que vocês transbordam aí na vida das pessoas. E é tão gostoso criar memórias afetivas, né? Exatamente. Eu falo que o que me faz, talvez, né? Porque eu até falo com os meninos o seguinte, e comigo mesmo. Se a gente é o remédio dessa doença, a gente tem que cuidar mais do que Ex- qualquer pessoa. Tem que começar primeiro em vocês, depois através de Porque vocês. senão, se você deixar. Olha como é que não é sobre o dinheiro, você tá entendendo? Porque se a gente deixar entrar no automático, a gente vai curar as outras pessoas e vai se adoecer. Eu não sei se você se recorda, mas tem uma frase de praxe que o pessoal fala que o palhaço no circo sempre é o cara mais triste e depressivo. Sim. Porque ele faz tanto as pessoas rirem, tantas pessoas se alegrarem, mas ele não cuida da própria saúde mental. Tem uma pessoa que eu modelo muito e que eu acho que é uma referência para mim, que para mim é o número 1 dos circos, é o Tirulipa. Eu gosto Fantástico. muito, muito Eu do também Tirulipa. gosto Não, muito. eu já vi ele no circo, fiz uma foto rapidamente com ele, mas eu queria um dia ter a oportunidade de falar o quanto eu admiro o trabalho dele e por ele ser o número 1 do circo, eu busco ser o número 1 dos trenzinhos. Então, assim como ele tem o propósito de levar o circo para o Brasil inteiro, eu tenho esse propósito também de levar o nosso ramo, que é o ramo dos trenzinhos, para o Brasil inteiro. Então, é um cara que eu modelo muito, é um palhaço
e eu percebo dentro do que eu acompanho, dos podcasts que ele já participou de entrevista, que ele é um cara também que, assim como eu busco cuidar da minha saúde mental, ele também faz a mesma coisa e é uma referência para mim. Manda um recado aqui pra ele do meu Agora, celular. Aham. ó, Tirulipa, que é o Douglas, conhecido como o Dogão, da turma do Dogão. Eu sou um cara admirador do seu trabalho, pela a força que você tem em levar a cultura do circo para o Brasil inteiro, que assim como a gente, que é itinerante, a gente sabe que não é fácil, é um perrengue muito grande, mas se a gente não tiver isso aqui, ó, nas nossas veias e um propósito bem definido, a gente desiste no meio do caminho. Então, assim como você venceu e tem vencido fazendo esse trabalho, eu do lado de cá, como é a turma dos trenzinhos, tem feito a mesma coisa. Fantástico, ó. Vou encaminhar, tá? Chique, Conheço obrigado. uns atalhos. Ah, show de bola. Se Deus quiser, vai Espero um chegar dia nele. poder. Sim, que eu já fiz, eu tive a oportunidade de estar com ele no circo, mas é aquela coisa rápida. Ali, é igual quando o pessoal vai na carreta. Por isso que eu tenho assim. Acho que os meninos até me modelam um pouco nisso. Eu, quando a criança me encontra, porque tem gente que é mais fã do Gão e vai lá e quer uma atenção do Uhul! Gão. Tem gente que é mais fã da Catita. Aí vai lá, quer uma atenção maior da Catita. Ah, eu tô apaixonada pelos três. E aí tem criança que os pais chegam, ó, ele não quer os personagens, ele quer você. Então quando eu vejo, porque tem gente que só quer fazer uma foto, e Aham. tá tudo certo, beleza. A gente vive nesse tempo que você quer ter o registro. Mas quando chega e fala assim, ele é seu fã, eu quero olhar no olho, eu quero me conectar, Caramba. eu quero que aquele dia, aquele momento seja o momento mais assim especial possível, porque é o que eu espero ter das pessoas que eu admiro, Sim. entendeu? Isso é lindo, sabe? Eu me emociono, porque eu já tive vários ídolos também. E uma vez eu entrei no camarim do Sandy Júnior, que eu Ah, apaixonada. eu sou dessa época também. Eles olharam nos meus olhos, eles me abraçaram, eles se importaram comigo, independente de uma fila de 100 pessoas lá atrás. E eu me senti tão importante, eu saí muito feliz dali. Isso tem a ver com identidade, com Exatamente. autoestima. Não, os shows que a gente É faz, pra você lindo. ter ideia, o pessoal que nos contrata fica meio assim. A gente atende antes do show, né? Aí a gente faz o show, por exemplo, o último show teve 1 hora e 50 minutos. Uau, 1 hora uau. e 50 Com minutos. E dança, assim, cantoria, tudo. tudo. E o impressionante que assim, para mim é um reconhecimento pessoal. Você pega o vídeo da abertura e você pega o vídeo do quase o encerramento, a plateia tá igual. Que Eu tô incrível. falando do último que a gente Vocês fez. conseguem manter a energia lá em cima. Cara, e você prender a atenção de criança num show que você vai ficar em pé 1 hora e 50, pra você ter ideia, o show começou às 8, a gente foi passar som e Que marcação incrível. de palco 4 horas da tarde, já tinha gente lá esperando. O Gão quer Uau, falar. que E coisa sem linda. falar que as crianças invadiram o palco. E se fosse outros meio Vai ter que chato do contratar. ramo, fica incomodado. A gente não, porque se tá Deixou. invadindo, É que tá bom. é porque tá gostando, é que tá divertido. É o termômetro. É o termômetro. A gente saiu do show, aí o pessoal falou assim: olha, tem uma fila gigante Gente. lá atrás, eu quero saber se vocês vão atender. Aí eu falei assim: vamos, só dá um tempinho aí pra gente refrescar e tal. Era 2 camarins, o menino tava no camarim dele. Aí eu falei assim: mas tem muita gente. Eu falei, não tem problema. Bora. Falei assim: até 1 hora da manhã vocês aguentam ficar esperando, que o show terminou, acho que era quase 11 horas. Não, começou 8h30, né? Foi quase 11 horas. E nós atendemos um por um, entrava. Aí o pessoal da equipe ficava assim: vai rápido, vai rápido. Eu falei: não, Calma aí que a gente tá vivendo de propósito. exatamente. É isso. Às vezes é a única oportunidade que a pessoa tem de falar o tanto que admira, o tanto que gosta, o tanto que legal. assiste. Entendeu? Quem Cara, isso entra é ali só pra importante tirar demais. foto, beleza. Foi lá, fez a foto, fez o registro. Mas tem gente que entra e leva uma carta e quer falar o Oh. quanto a gente é importante na vida deles. É o seu caso com o Sandy Júnior. Uhum. Foi lindo. Você Eu nunca entendeu? mais Então, esqueci. é exatamente. É a consciência que nós buscamos ter não só com esse público, mas é com a família. Exato. Você entendeu? Porque a frustração da criança é do pai e da mãe. Você Uhum. entendeu? Então a É. gente tem esse cuidado e gosta. Não é aquela coisa que a gente faz lá, ganhamos nosso cachê, tchau galera, até a próxima. Não, a gente gosta. Se ficar lá todo mundo e quiser, enquanto nós tiver força, né, Catinho? E eu ainda falava com os meninos, falava assim, vocês não querem revezar, não? Que é aquilo que ele fala de propósito. Sei. O Gão veio primeiro, né? Aí a Catita veio depois. Aí toda hora fala assim, vocês estão cansados?
Sim. Não, a gente quer ficar. Aí eles junto comigo, até o final, a gente atendeu até a última pessoa, né? Muito, muito bacana. Fantástico. Isso, assim, já diz tudo sobre a longevidade do projeto de vocês. Tenho certeza que vocês vão muito mais longe. O melhor ainda está por vir. Só tá no começo. A carreta da Turma do Dogão aqui comigo no Pode Ser Franca. Que felicidade, gente. Foi muito gostoso. Eu gostaria que você, agora, Douglas, passasse aí pra galera as redes sociais, como contratar, quem pode contratar. Pode falar, agora. Ó, quem quiser seguir a gente lá no Instagram, onde a gente tem um contato mais direto e mais rápido com o público, é o @carreta do Dogão. Tem que pôr o OFC de oficial, porque quando a gente foi fazer, os nossos fãs já tinham pegado Carreta do Dogão, já Que tinham bom, né? criado, que bom. E a gente teve que pôr o OFC. A gente pede para você conferir lá. Hoje a gente, graças a Deus, já está com mais de 400 mil seguidores. Tem o perfil verificado. Fantástico. Porque tem muita gente, mesmo falando do UFC, às vezes acaba seguindo Outros. os fã-clubes. E aí não tem essa conexão com a gente. Lá no YouTube é só digitar Carreta do Dogão. É onde a gente cria as historinhas, onde a gente cria um conteúdo legal para você ter esse momento em família aí. Você, sua criança, o periquito, papagaio, cachorro, é para todo mundo. Senta na frente da televisão e vai assistir a gente. A gente tem também o TikTok, que é a mesma coisa, você tem que pôr o UFC de oficial. Tem o Kawaii, que é recente. Sim, que é Tem que pôr o importante UFC também. de oficial, porque a gente sempre chega atrasado, né? Ótimo. Pra fazer os perfis. Mas é bom que fica tudo igual. E bom que fica tudo Isso. igual. Se você quiser nos contratar, ó, não importa. Ah, eu vou fazer um aniversário. Pelo menos às vezes você nem conhece a nossa turma, mas gostou, se identificou, chama lá no Instagram, pede um orçamento, já passa as informações de que cidade você é, qual o dia do evento, o local, para já adiantar o processo do retorno. Se você é promotor de eventos e está nos conhecendo agora, também entre em contato. Pode ter certeza que a gente é sucesso de público aonde passa. Até pegando um gancho, o show último que a gente estava comentando aqui foi numa cidade de 23 mil pessoas. Uau. Lá esteve 10 mil pessoas nos assistindo, ou seja, quase metade da cidade. E se você, prefeitura, Gente. secretário de cultura, prefeito, de qualquer lugar do Brasil, e se gostou aí um pouquinho do que vocês viram aqui da Turma do Dogão, entre em contato lá no nosso Instagram, fala com a gente, leva a turma da carreta mais animada do Brasil aí na sua cidade. Às vezes faz até um combo, né, Gabi? Sim. Leva a turma para um show, leva a carreta para passear com o pessoal, leva Que todo delícia. mundo, né, galera? Só chamar a gente lá, a gente vai estar à disposição para atender vocês. Nossa, eu quero muito agradecer vocês três. Eu me emocionei aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas assim, foi inspirador. Eu tenho certeza que você leva muita alegria e esperança Sim. pra galera. Muito obrigada, viu? Eu que Por não agradeço. ter desistido do seu sonho, por trazer alegria aqui pra gente. Eu que Essas memórias. agradeço. Hugão, obrigada, viu? Obrigado. Catita, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso pra vocês. Eu espero ver vocês logo nas melhores lojas infantis aí com os bonequinhos. O tênis, por favor, que eu quero Ah, tá. comprar. Eu já Nike quero. me patrocina. Ai, que... E já queremos voltar, hein? Ai, por favor, E gente. conhecer sua criança. Muito bem, eu vou trazer as crianças da próxima vez. Eles vão amar, que lindos. Obrigada, Eu Douglas. que agradeço. Deus te abençoe muito. Amém. Muita força aí, muita energia para vocês correrem atrás da carreta Exatamente. e dos sonhos de vocês. Amém. Obrigado pela oportunidade. Obrigada para você que ficou até o final aí, gente. Ó, esse programa tá muito especial, então já compartilha. Como o Douglas disse, pode ser uma gotinha de esperança aí, de alegria, que pode tirar alguém, quem sabe, né, dar um estímulo para tirar alguém da depressão, da tristeza, da ansiedade. Foco no presente, porque é isso que vocês trazem. Vocês puxam a gente pro presente e para a esperança de dias melhores. Muito obrigada. Compartilha esse programa, se inscreve no Pode Ser Franca e até o próximo episódio. Tchau, tchau.